Então, muito bom dia novamente para mais uma palestra. O Odon está aí dando show hoje pela manhã. Quero parabenizar aí a professora Iane por excelente palestra, a professora Sandra, e agora temos aí a participação da Lívia, que vai continuar brilhantando o nosso evento. O Iane, você pode ficar à vontade para apresentar a Lívia, e muito obrigado. Bom dia a todos. Então, hoje a gente está recebendo a professora Lívia Grazielli, que vai falar conosco sobre o que é preciso saber para montar meu próprio consultório. Então, é um assunto extremamente pertinente, né? Tanto as áreas aí da odontologia, como o pessoal da engenharia e da arquitetura, né? Do curso e da enfermagem, que acaba contribuindo, né? De forma direta para que o processo de construção do consultório odontológico seja aprovado pela vigilância sanitária. Existe uma série de determinações que nesse período agora, inclusive da Covid, vai passar por alterações, com certeza, né, para que os consultórios que sejam montados no futuro já tenham um padrão diferente dos de hoje, e os de hoje certamente terão que passar por algum tipo de adaptação. Então, eu convidei a professora Lívia, né, que ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Goiás, fez o seu mestrado e atualmente está concluindo o seu doutorado também aqui na Universidade Federal de Goiás. É uma grande amiga, uma parceira aí que eu posso contar com certeza em vários momentos, né? Lívia, eu te agradeço antecipadamente por participar aqui conosco desse encontro, né? Multidisciplinar do conhecimento, e vou passar a palavra para você. Agradeço mais uma vez o convite, né? Como a Iane falou, ela também é uma parceira, é uma amiga, acima de tudo. E quando ela entrou em contato comigo, né, para me convidar, fazer o convite para participar, ela falou assim: eu queria que você falasse sobre montar o próprio consultório. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, tem tanta coisa para a gente colocar, né? Se a gente for pensar que a graduação de odontologia dura aí 4, 5 anos, e nós estamos sendo formados para ser dentistas, os que fazem, né, aquele que vai lá e restaura, aquele que vai lá e faz a endo, e não para ser um administrador, por exemplo. A gente aprende muita coisa da parte mais técnica da odontologia, mas existem coisas muito importantes, né? A palestra anterior à minha, da professora Sandra, falou sobre coisas que são fundamentais, e aí, com essa pandemia que veio, né, algumas coisas vão ser atualizadas. Eu trouxe para vocês aqui um direcionamento, né, do que é que você tem que saber para montar o seu consultório. Cada caso é diferente, né? Eu vou abordar o básico para vocês, até porque, né, nesse tempo que a gente tem, não seria possível discorrer todas as possibilidades de montagem de consultório. Mas tudo que eu vou falar hoje serve para todos, tá bom? E é um direcionamento, um ou outro documento que não se enquadra em casos específicos. Então, vamos lá, tem muita coisa que a gente vê hoje. Bom, então, por onde a gente começa, né? Montar o meu consultório. A nossa vida acadêmica termina quando a gente cola grau, pega o diploma. E agora? Agora, primeira coisa de tudo, tem que ir lá no CRO, né? A gente pega o diploma, pega a relação. Precisa ir, professora, lá no CRO para fazer a inscrição? Precisa, gente. Se você tiver, né, só um adendo, se você tiver graduado em odontologia, tiver o seu diploma, mas não fizer a inscrição no CRO, né, não tiver devidamente inscrito no CRO, você está trabalhando irregular, tá bom? Irregular é mais fácil da gente conseguir contornar essa situação do que se você estiver trabalhando de forma ilícita, né? Que você não tenha nem a graduação, a especialização técnica, conhecimento técnico científico necessário para exercer a odontologia. Então, se você estiver irregular, por favor, vamos começar a fazer tudo certinho. Então, tem que ir lá no conselho, fazer o seu registro, né? Então, você tem que levar o seu diploma original. Por favor, não esqueça o diploma original. Por quê? Quando você leva o diploma original e a sua cópia, o diploma original ele é chancelado. Então, o CRO faz
um selinho, vamos colocar assim, um selinho de autenticação falando que aquele documento é verdadeiro e que você está apto para trabalhar como cirurgião dentista a partir daquele momento, certo? Você tem que levar cópia da identidade, CPF, título de eleitor para os meninos, ó, documento de alistamento, né, militar, certidão de casamento, caso você tenha trocado de nome. Ah, professora, eu casei durante a graduação e meu diploma já saiu com o nome de casada. Alteração é assim mesmo. Sempre que você tiver algum tipo de alteração no nome, ok? Não tem problema nenhum. Cópia do seu comprovante de endereço, uma foto 2x2. Gente, essa foto 2x2, até hoje eu só vi utilizar lá na carteirinha de CRO, né? Há um tempo atrás, eles estavam cogitando a possibilidade de fazer a carteirinha do CRO como se fosse a mesma da OAB, que é um cartão magnético, que tem um chip, um cartão quase que de crédito, né? Que tem um chip, e lá no chip tem todos os seus documentos, né? Tudo que precisa. Não sei em que ponto que está isso. Eles cogitaram essa possibilidade, mas até agora não foi para frente, né? Então não vão trocar a documentação de quem já tem, e quem está fazendo ainda está fazendo a cédula normal, que é no papel plastificado, certo? Uma foto 3x4 para ficar lá no seu prontuário do CRO. Então, a partir do momento que você formou, foi lá, fez a sua inscrição no CRO, tem uma papeleta lá com o seu nome e tudo que acontece na sua vida profissional, tá? Se você ganhou alguma advertência, se tem alguma multa, se tem algum processo, fica registrado lá. Então, vamos fazer tudo direitinho para não ter nenhum tipo de registro desse, né? Aí, aqui, ó, professora, você colocou para mim procuração pública. Eu sempre vou precisar dessa procuração pública? Não, gente, você só precisa da procuração pública, e aí ela tem que ser lavrada e tem que ser reconhecida em cartório, né? Então, você tem que levar um cartório para fazer o reconhecimento de firma da sua assinatura. Só se você não puder ir pessoalmente lá no CRO para fazer a sua inscrição. Ah, eu terminei de formar colegial, meu diploma está aqui, mas eu vou viajar e já queria dar entrada na inscrição do CRO. Meu amigo vai lá, será que ele não pode? Pode, desde que ele tenha essa procuração pública. Tá certo? Aí, ok. Aqui eu coloquei para você um gasto estimado, porque essa variação de preço pode acontecer de acordo com a variação da economia brasileira, certo? Então, aqui a gente tem o gasto com a inscrição e a anuidade. Professora, eu vou pagar a inscrição todo ano? Não. A inscrição é só a primeira vez que você faz lá no CRO, no primeiro ano. E aí a anuidade, sim, você vai pagar todo ano, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, vai colocando aí no chat, que ao final a gente esclarece tudo, tá certo? Bom, então, ok, estou regular. Agora eu preciso saber qual é o tipo de estabelecimento que eu quero montar, professora, um consultório odontológico. Não, gente, porque tem dois tipos de classificações básicas, né? É um consultório ou uma clínica odontológica. Às vezes na cabeça da gente está muito claro o que é um consultório, o que é uma clínica. Mas tem gente que ainda forma não sabendo se é uma clínica ou se é um consultório. Aqui, ó, na portaria 1014 de 2008, nossa, professora, que portaria antiga, 2008. Gente, mas sempre que a Secretaria Municipal de Saúde sente a necessidade, ela atualiza essa documentação, tá? Ela dispõe para a gente, então, sobre a montagem, né, de estabelecimentos prestadores de serviços odontológicos em saúde. Eu vou falar para vocês especificamente do artigo 8º, que aonde ele coloca para a gente, esclarece tudo essas dúvidas de qual tipo de estabelecimento que é. Por que eu não vou falar dela inteira? Porque senão a gente ia estourar todo o tempo aqui e eu não falaria sobre os outros documentos que a gente precisa. Vocês entendem que montar um consultório dá um certo trabalho, né? Muita burocracia, tem muito papel, tem muita coisa para a gente entender. Então, vamos devagar que a gente consegue saber o básico hoje, certo? Então, aqui, no consultório odontológico, ele descreve para a gente como sendo de dois tipos. Qual que é a diferença entre eles? No primeiro tipo, eu tenho um equipe para trabalhar,
Aí eu posso ter ou não um aparelho de raio-x no meu consultório. Hoje em dia é fundamental a gente ter pelo menos um aparelho de periapical, né, para otimizar o tempo. Quando você vai fazer uma endodontia, por exemplo, no seu consultório, é necessário você fazer o acompanhamento durante o acesso, durante a instrumentação, né, para ver se está tudo ok, se você não está desviando nenhum canal. Então, é necessário. O tipo 2, então, qual que é a diferença? Ele vai ter também o equipo, ele pode ter ou não um aparelho de raio-x, mas aí ele vai ter para a gente aqui, ó, um laboratório de prótese anexo. Então, vamos fazer um parêntese aqui, mais um conhecimento para vocês. Esse laboratório de prótese, ele é anexo ao seu consultório. Ele é de responsabilidade do dentista, do consultório do dentista, e tem que ter um técnico de prótese dentária, responsável técnico por esse laboratório. Agora eu quero que você entenda o seguinte: a partir do momento que esse consultório, que esse laboratório de prótese, ele é anexo ao seu consultório, ele só vai poder trabalhar, só vai poder fazer serviços para o seu consultório. Nossa, professora, mas eu tenho um amigo meu que é protesista, ele tem um volume muito grande de prótese para fazer e ele queria fazer aqui no meu laboratório, com o meu técnico trabalha muito bem. Gente, não pode. Se você quiser desmembrar esse laboratório de prótese, né, colocar uma outra empresa e o seu consultório não ter esse laboratório de prótese como sendo anexo, ok, ele pode receber qualquer outro trabalho de qualquer outro dentista de Goiânia, de Goiás, por exemplo. Mas se ele for anexo ao seu consultório, ele só trabalha para você, entendeu? Ok, consultório tipo 1 e tipo 2, já sabemos. Aí vem a clínica. Na clínica odontológica, nós temos tipo 1, tipo 2 e a modular. No tipo 1, nós temos até 5 consultórios. Nossa, professora, grande, né? Grande, gente. Tem que ter uma recepção comum para todos esses 5 consultórios, tá bom? Não precisa fazer uma recepção para cada um. Ah, professora, mas eu tenho muito espaço na minha clínica, se eu quiser eu posso? Se quiser pode, não é necessário, tá bom? Com ou sem aparelho de raio-x nessa clínica. Aí, já adiantando aqui um conhecimentozinho. Esse aparelho de raio-x, ele pode estar alocado dentro de um único consultório, ele pode estar nos 5 consultórios, como assim, professor? Um aparelho para cada consultório, ou ele pode ter uma salinha, né, separada só para fazer o exame radiográfico. E aí tudo isso tem que ser discriminado no seu projeto da clínica, tudo bem? Ah, professora, mas eu acho ruim o paciente ter que sair toda hora do consultório para ir fazer a radiografia. Sem problema, você pode considerar, né, um aparelho de raio-x para cada consultório, ou então você coloca numa sala em que todos os consultórios tenham acesso e coloca outro no consultório que tenha mais volume para fazer periapicais, por exemplo, um consultório que um endodontista atenda, certo? São coisas que você pode modificar para trazer uma maior praticidade para a sua prática clínica. Vamos lá, consultório tipo 2, até 5 consultórios, também há uma recepção comum e também com ou sem aparelho de radiografia. A diferença é o quê? Que ele vai ter um laboratório de prótese anexo, certo? O mesmo esquema do consultório. Se este laboratório de prótese anexo, ele for anexo, né, à sua clínica, ele pode fazer próteses, aparelhos ortodônticos, dispositivos odontológicos só para a sua clínica. Ele não pode receber trabalho de outra clínica. E aí, a gente vem agora com uma modalidade diferente, né? A clínica modular. O que seria a clínica modular? Ela é dividida em boxes. Então, eu tenho várias cadeiras odontológicas que, ao invés de eu construir um consultório inteiro com porta, parede fechado, não. Eu tenho um consultório bem amplo, né? Um espaço bem amplo. Eu coloco lá 3 cadeiras odontológicas, por exemplo, e entre elas eu coloco apenas um biombo, apenas uma paredinha. Pode ser de vidro, pode ser um laminado, para separar esses consultórios, esses equipos,
certo? Essa é uma clínica modular. E ela pode apresentar também aparelho de radiografia ou não. Professora, se eu quiser combinar elas, se eu quiser o tipo 1 com uma modular junto, pode ser? Pode ser, gente. Então, aqui, a portaria ainda dispõe para a gente aqui, ó, sobre clínicas radiológicas. Por quê? Porque o dentista também pode montar uma clínica radiológica, certo? Mas o que ele precisa? Ele precisa de um responsável técnico, né, pela clínica odontológica, que seja especialista em radiologia, tá? Então, se você é recém-formado, tem interesse de montar, né, uma clínica radiológica, mas ainda não tem a especialidade, ou conhece alguém que pode entrar como seu sócio especialista, ok, tranquilo. Então, para a clínica odontológica, obviamente, né, a radiológica, obviamente, nós vamos ter vários aparelhos de radiografia. Aí vão ser aparelhos que vão produzir radiografias tanto extraorais quanto intraorais, aparelhos de tomografia também. A clínica radiológica também é responsável por fazer fotografias. Todo mundo sabe, que já usou aparelho sabe, né? Quando o dentista pede para a gente a pasta de ortodontia, a gente vai lá na clínica radiológica, faz todos os exames radiográficos, já faz as fotos intraorais, extraorais e faz a moldagem. Essa moldagem, né, hoje em dia, ela pode ser assim ainda com um material físico de moldagem e ela está evoluindo também para escaneamento 3D, né, que tem uma certa qualidade, não distorce o material. Então, dependendo do tipo de material de moldagem que você vai utilizar, tem uma fidedignidade maior, o escaneamento, né? E qualquer outro tipo de exame complementar referente a imagens que o profissional possa pedir, certo? A policlínica. Professora, eu quero montar uma policlínica. Então, vamos ver se você pode montar uma policlínica? Tem aqui, ó, mais de 5 consultórios, e pode ter clínicas modulares associadas, contendo laboratório de prótese, aparelhos de radiografia, uma salinha para você fazer as suas fotos e uma sala para você fazer seus escaneamentos. Pode montar, sem problema nenhum. Aí vai depender do seu espaço, do tempo, do dinheiro que você quer desprender nisso aí, né? Agora, essa clínica que todo mundo conhece, policlínica de ensino odontológico. Ah, não, professora, eu tenho interesse em montar uma policlínica de ensino odontológico. Esse aí já é um trâmite um pouco mais complicado, porque além da abertura, né, do espaço para você trabalhar, você tem que ter os profissionais gabaritados o suficiente para serem os professores, você tem que saber o que é que vai ministrar, quais tipos de curso, de especialização, de atualização, tá? Então, é um caso um pouco mais específico. Mas todo mundo conhece uma policlínica de ensino, tem na faculdade, né, um ambiente muito grande, que tem vários equipos separados em boxes, né, e sempre tem um professor ali a tiracolo para tirar as dúvidas da gente. As que a gente pode perceber aqui em Goiás. Ok, então a gente já decidiu, né, já sabe qual que é o tipo de estabelecimento que eu quero montar. Professora, eu quero montar uma clínica odontológica. É uma clínica com 5 consultórios, com até 5 consultórios. Certo, certo. Então, a gente passa agora para a escolha do ponto. Onde é que eu vou montar? Em que setor que eu vou montar a minha clínica? Na economia, né, o pessoal da administração, eles vão saber te orientar, e aí você tem que discutir com eles o seguinte: qual que é o público-alvo do seu empreendimento, né? Às vezes, eles costumam classificar o público-alvo em público A, B ou C. Então, você tem que saber qual que é o tipo de público que você vai querer atender, para saber em qual setor, por exemplo, você tem que olhar o imóvel, então você tem que construir o seu imóvel, tá certo? Construir o imóvel. Professor, eu posso pegar um lote vazio do zero e construir o meu imóvel? Pode. Vai dar um certo desgaste, obviamente, mas para você localizar um outro imóvel, também você vai ter um certo desgaste com documentação, certo? Então, aqui, ó, para construir o seu imóvel, primeiramente,
Lá no setor onde você tem esse lote, você tem que consultar o plano diretor urbano. O que é isso? O plano diretor urbano é um documento onde está escrito o que pode ter, o que eu posso construir naquele setor, né? Vem junto com o Código de Edificações e Obras. O que eu posso? Não, professor, é um setor novo, daqui de Goiânia, ele foi loteado tem 6 meses. Então, loteamento há 6 meses, eu não vou te falar com certeza, mas leva mais de 6 meses para que seja liberado, né, o plano de edificações para construir um consultório odontológico em qualquer região daquele bairro. Não é qualquer região que vai poder ser construído. Entendeu? É difícil de entender esse tipo de coisa, né? Porque eu também, na minha ignorância, há uns anos atrás, eu pensava assim, nossa, mas eu tenho um lote, eu construo o que eu quiser nele. Não é bem assim. Porque tem uma série de outras coisas que você tem que comprovar. Por exemplo, o alvará de uso do solo é um documento que você tira lá na Secretaria de Fiscalização Urbana, e aí eles vão te perguntar qual que é o tipo de estabelecimento que você quer montar, como é que você vai fazer para descartar o lixo, se está perto ou não de área de preservação. Então, é uma série de coisas que você tem, uma série de pré-requisitos que você tem que ter, ou não, né, para conseguir construir o seu imóvel. Aqui dentro do plano de obras e edificações, né, do Código de Obras e Edificações, ainda está escrito o limite. Por exemplo, não, o setor já é um pouquinho mais antigo, professor, já tem algumas construções, já tem uma rua lá que é praticamente de comércio, então eu acho que não vai ter problema. Eu acho não, a gente tem que ter certeza, né? Porque começar a construir, jogar dinheiro fora e depois ter que demolir tudo, ninguém está querendo fazer isso agora. Aí você vai ter o seguinte, não, eu tenho um espaço grande, eu quero construir um prédio de 20 andares para ser um prédio comercial. Não, gente, vamos com calma. Lá só está liberado nesse setor que você escolheu um prédio de até 5 andares. 5 andares dá para você montar sua clínica? Ah, professora, dá. Então, ok. Então, nós vamos planejar com 5 andares, certo? Tudo dentro dos conformes. Não, professora, construir dá trabalho demais. Eu não gosto de construção. Eu nem tenho lote. Eu vou alugar um imóvel mesmo. Eu quero alugar um imóvel. E aí, algumas coisas que você tem que observar, tá? Primeiro, né, o custo desse aluguel que você vai ter. Geralmente você não olha uma sala só, né? Você olha vários imóveis para você alugar. Você escolhe alguns setores que você gosta para olhar os imóveis. E aí, então, você tem que colocar na balança o espaço que tem esse imóvel, né? Se eu preciso fazer reforma ou não para instalar o consultório odontológico, isso é importantíssimo, gente. Porque às vezes a gente vê o seguinte, no setor A eu tenho um espaço e o aluguel custa X. No setor B eu tenho um espaço que é um pouquinho menor, o aluguel é X, é a mesma coisa do setor A e B, só que no setor B eu não vou precisar fazer nenhuma alteração de projeto. Eu não preciso fazer reforma. Lá já foi um consultório odontológico antigamente, então todas as instalações, né, de tomada, instalação hidráulica, para a gente colocar cadeira no lugar, porque dentista é assim, a única profissão que precisa de uma instalação hidráulica e uma de energia ao lado, no chão, para instalar a cadeira odontológica. Mas se você precisar de fazer algum tipo de reforma, no início, assim, opte por aquele que você não vai precisar de fazer a reforma, tá? É sempre um caminho menos tortuoso, menos difícil. Se você precisar fazer algum tipo de reforma, aí tem todo um trâmite legal para você passar. Você tem que passar pela vigilância sanitária algumas vezes, tá bom? Ainda mais se o custo do aluguel for o mesmo. Aqui dentro do custo de aluguel ainda, ó, o que você tem que observar? O setor A e B que eu estou fazendo a minha escolha, eles são próximos, né? São setores vizinhos. Só que no setor B, eu moro mais próximo do consultório, né? Do lugar que seria o consultório, do que no setor A. Então, automaticamente, você já vai gastar menos dinheiro para se deslocar todo dia para o consultório. Então, são coisas que você tem que pensar,
nesse começo. Ah, professora, não importa, eu prefiro, então ok. Mas você tem que colocar no cálculo todos os seus custos fixos, né? Para conseguir alugar um imóvel que seja num setor que você queira e que seja possível de você sempre estar tomando conta, certo? Sempre observar, né? É de fácil acesso? Como é que é a vizinhança desse lugar? Professora, é super simples, é quase na linha do ônibus, todo mundo já sabe onde é que fica, mas só que lá na minha rua tem 8 consultórios odontológicos. Gente, não é um bom lugar para você montar, então, tá? O seu gestor de finanças, ele vai te falar, não, vamos abrir então em outro setor, vamos abrir no setor B então, porque lá naquele lugar que você quer abrir não tem nenhum consultório odontológico, então você seria o pioneiro, né, naquela região. Seria mais interessante do que você montar um lugar que já tem 8 consultórios, por exemplo, né, ali na vizinhança. E conferir principalmente, gente, se está aprovado pela prefeitura, tá bom? Se é uma construção que tem o documento que a gente chama de habite-se. Habite-se. Se ele tem o habite-se, está tudo regular junto com a prefeitura. Certo? Certo. Então tá, professora, eu já sei eu quero construir, eu quero uma clínica, já quero 5 consultórios, e aí a gente passa para o dimensionamento do imóvel, né? Qual que é a metragem que eu preciso ter, qual que é o espaço que eu vou gastar no meu lote para construir. Pessoal, aqui, ó, no site da Anvisa, tem esse manual de serviços odontológicos, prevenção e controle de riscos. Ele é de 2006. Ele, então, né, devido a essa pandemia, realmente ele vai sofrer algumas alterações, né, principalmente no que diz respeito a controle biológico, mas eu fiz um resumo aqui dentro do sumário dele para vocês verem, que esse aqui é um manual que vocês vão terminar a palestra aqui, já vão lá no site da Anvisa para baixar esse manual. Ele vai ser um livrinho de cabeceira para você, porque até ele sofrer essa reformulação, com alguns tópicos, isso aqui, ó, é o que você precisa saber para gerenciar, para construir, para legalizar o seu consultório. Olha só, ele tem introdução, obviamente, né, para falar sobre como é que ele foi criado, uma série de coisas. Ele fala sobre infraestrutura física do seu consultório, sobre documentação e condições para funcionamento. Então, ela não é relevante você ler isso aqui, esse documento. Precauções padrão sobre riscos ocupacionais, acidente de trabalho, não, professora, nunca vai acontecer. Está sujeito ao risco de ter algum acidente, né? Então, o importante é a gente saber onde procurar orientação ou ter essa orientação para conseguir minimizar os danos. Higienização de mãos. Nossa Senhora, nunca se falou tanto de higienização de mãos, né? Cartilhazinha. Para você que ainda não sabe ou quer relembrar, tem a cartilhazinha. Equipamentos de proteção individual. Esse aqui, eu acredito que ele vai sofrer uma reformulação, né? Vai falar sobre kits, né? Qual é o tipo de material que o jaleco talvez não vai ser esse de pano mais, que tem que ser processado. Depois que passar o surto do Covid, agora de jeito nenhum, agora tem que ser aquele descartável mesmo, quem estiver atendendo. Então, vai sofrer uma reformulação, mas dessa parte aqui, ó, o que eu queria que você se atentasse? Sobre esse tópico aqui, ó, de infraestrutura, porque dentro dele a gente tem execução, aprovação e dimensionamento de projeto, tá bom? Ele fala tudo pra gente das medidas. Ele fala até sobre materiais de acabamento, gente. Materiais de acabamento. Não é qualquer tipo de tinta que eu posso colocar no meu consultório odontológico. Resistente, ela tem que ser lavável, tá bom? Ela não pode ser aquela tinta que você não pode nem esperar dela, que ela já aquela bolha, não, tem que ser lavável. Fala sobre pisos antiderrapantes, onde tem que colocar sinalização de tudo. Então, tem que ler,
esse tópico, por favor. Sistemas de climatização. Não, professor, vou tocar ar-condicionado em tudo lá e vai ficar tudo bem. Não, eu já sou mais tranquila, eu quero um climatizador daquele que é natural. Então, fala sobre como você deve instalar também. Sobre a proteção radiológica, né? Porque afinal de contas a gente falou que clínica ou consultório pode ter material para fazer radiografia. Dentro desse manual tem também fluxo de processamento de artigos, que é outro tópico que também vai sofrer a reformulação, né, de acordo com as novas orientações frente ao Covid. Processamento de superfícies, eu já vi que vai ter uma live amanhã, então não percam, isso também é fundamental para você gerenciar o seu consultório odontológico. Tá? Então, vocês estão vendo que, além de montar um lugar físico para você trabalhar, tem uma série de outros assuntos que você tem que saber para conseguir gerenciar o seu consultório. Então, tá tudo interligado. Não tenha preguiça, gente, não tenha preguiça. Vai dar certo. E tudo isso você vai conseguir colocar em prática para fazer um bom uso do seu consultório odontológico. Antibiótico terapia, fala sobre bancos de dentes, gerenciamento de resíduos de serviço odontológico. Olha, isso aqui é importantíssimo, porque lá na frente, o que a gente vai precisar? Do PGRSS. Tá? Projeto de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que pede. No nosso caso, de saúde odontológica, certo? Então, ele já fala aqui pra gente, já dá um direcionamento de como é que eu tenho que adequar esse plano, esse documento, para levar lá na vigilância sanitária, tá? Proteção radiológica, manutenção preventiva de equipamentos odontológicos, então, deve sofrer uma alteração também em relação a canetas odontológicas, né? Que agora é preconizado a cada uso fazer uma esterilização. Mas vamos para frente. Depois que você tem aqui esse livrinho, então deve ter umas 150 páginas, vai ler ele inteiro, vai rabiscar ele inteiro, vai ter um monte de dúvidas e entre em contato para tirar as dúvidas, certo? Aí eu fiz aqui, né, os tópicos de mais ou menos qual é a dimensão mínima que ainda está vigorando. Por que ainda está vigorando? Se essas medidas, né, sofrerem alterações, a partir do momento que você for construir o consultório, isso aí vai ter que ser alterado. Então, vamos trabalhar com o que está vigente. O que está vigente? A área mínima de construção de trabalho, né, do seu consultório odontológico é 9 metros quadrados. Professora, como assim 9 metros? Gente, você tem uma sala quadrada de 3 metros por 3 metros. Tá? São 3. 9 metros quadrados. Professora, não é meio apertado, não? É meio apertado, né? Isso é o mínimo que você tem que ter para trabalhar com qualidade, com segurança, para que você tenha uma movimentação tranquila, você e seu auxiliar em torno da cadeira odontológica. Ah, professora, mas eu queria colocar na minha sala, eu queria colocar umas bancadas aqui, ó, né, com armário, para conseguir guardar tudo que eu preciso. Então, pode ser 3x3, certo? Por quê? 3x3 é a área que você trabalha. Se você quer colocar bancada, você tem que aumentar essa área, né? Então, seria, vamos supor, mais 1 metro, só para você colocar a bancada, tá bom? 9 metros quadrados é o lugar certinho onde você trabalha, você sentado com a cadeira odontológica. Sala de espera, nós vimos lá, que a clínica tem que ter uma recepção, tem que ter uma sala de espera, que pode ser comum. Essa sala de espera, como é que eu vou mensurar ela? A área mínima, aqui, ó, de 1,2 metros quadrados por pessoa. Por pessoa. Então, se você for pensar, eu tenho 3 consultórios na minha clínica, né? Cada consultório atende... Gente, é uma conta simples, né? 3 consultórios, cada consultório atende um paciente a cada hora. Ok, então eu tenho 3 pacientes, vamos considerar que esses 3 pacientes vão, cada um com um acompanhante, né? Por exemplo, paciente que é da pediatria, ele precisa ir com acompanhante. Paciente que é idoso, ele precisa ir com acompanhante, é importante que ele vá com acompanhante. Então, seriam 3 pacientes, 3 acompanhantes, 6 pessoas, né? Mais a recepcionista, 7 pessoas vezes
1,2 metro quadrado. 7 vezes 2. 14 vai 1, 7 e 1, 8. 8 metros, 8,4 metros quadrados tem que ter a sua recepção. Nossa, professora, então é assim que eu faço cálculo. É assim que eu faço cálculo. Professora, eu não sou muito boa de matemática, não. Como é que faz? Se você contratar um arquiteto ou um engenheiro, ele, de preferência, viu, gente? Existem especializações, né? Existem pessoas que são mais voltadas para a área da saúde, então eles sabem de todas essas legislações, de todas as metragens, o que pode ter, o que não pode, qual repartição que pode ficar perto de quê, por exemplo, você não vai colocar o expurgo do lado da copa, né? Você está ali lanchando e o expurgo, a área suja da sua clínica, bem ali do lado, não pode colocar. Então, eles sabem, né, dimensionar tudo isso, ele vai saber te orientar muito bem. Não precisa de você fazer esse projeto, porque quando você tiver o projeto ou de reforma ou projeto de construção, você tem que ter alguém registrado no CREA, né, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, de Engenharia e Arquitetura, responsável por esse projeto. O dentista não pode assinar. Então, de qualquer forma, você tem que ter alguém para te ajudar, tá certo? A fazer todos esses cálculos, então não se desespere. Eu preciso ter também lá na minha clínica um DML. O que é DML, professora? Depósito de material de limpeza. Tem que ter, professora? Tem que ter. E aí você tem que lembrar que ele tem que ter uma área mínima, eu posso fazer só uma área mínima de 2 metros quadrados e tem que ter lá dentro um tanque. Por que um tanque? Você vai limpar a sua clínica odontológica inteirinha e vai descartar a água onde? Né? Você vai lavar o seu pano de chão que está limpando a clínica onde? Lá nesse tanque, tá certo? Não pode ser no expurgo, Deus que livre, lá nesse tanque. Sanitários, gente, esse sanitários sempre dá uma briga, porque todo mundo acha que tem que ter menos do que precisa ter. Dependendo do tamanho, da dimensão da sua clínica, se for uma clínica de até 5 consultórios, o que é recomendado? A gente ter lá na sala de espera, na recepção. 2 banheiros, um masculino, um feminino e um banheiro acessível. Nossa, professora, eu preciso de 3 banheiros lá? Não. Como é que você pode fazer? Você pode colocar o banheiro masculino e aí o feminino, você vai fazer ele nas dimensões de um sanitário acessível, colocando a barra, colocando tudo direitinho. Para você ter, então, o acessível, né? Reforma, grava bem isso que eu vou falar. Reforma e construção. Tudo tem que ter acessibilidade, gente. Eu estou fazendo um prédio de consultórios, professora. Então, você vai ter que colocar um elevador, tá certo? Assim, são casos específicos, né? O que a gente está falando? De uma clínica, de um consultório no térreo, para você ter uma ideia do que é que você tem que planejar na sua cabeça. Casos específicos, o que eu falei? A gente tem que discutir depois, certo? Mas a questão dos sanitários, olha só. Aí você tem que colocar o quê? Um acessível, né? Seja ele masculino ou feminino, de preferência o feminino, e um sanitário masculino. Professor, o pessoal que trabalha comigo, né? Minha equipe auxiliar toda, ele pode usar esses sanitários? Pode, não é recomendado. Recomendado o quê? Que tenha um sanitário que pode ser unissex, né? Dentro das dependências, mas que seja de uso dos funcionários, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o sanitário, ele tem que ter a mínima área de 1,6 metros, tá bom? Só que o acessível, ele tem 1,50 por 1,70 no mínimo. Então, seriam 2 banheiros com metragens diferentes. Ok? E aí a gente vai falar sobre a CME, Central de Materiais Esterilizáveis, ou esterilização. Simplificada com 2 ambientes. A pessoa não tem um espaço para fazer esses 2 ambientes. Calma, vamos ver o que é esses 2 ambientes primeiro, para depois a gente ter noção de como você pode fazer no seu consultório. Primeiro, a gente tem que ter um ambiente sujo, né, separado do ambiente limpo.
Então, terminei de fazer todo o meu procedimento, o auxiliar vai lá, recolhe isso, leva lá para o ambiente sujo, onde tem lavagem desses materiais, e aí, secou, vai lá para o ambiente de esterilização, ambiente limpo. Os dois espaços, eles têm que ter 4,8 metros quadrados no mínimo. Então, tem que ser um espaço para se locomover muito bem. E os dois têm que ter uma pia e um guichê que comunicam essas duas salas. Calma que eu fiz um desenho para a gente conseguir entender muito bem. Professor, mas eu não tenho espaço lá no meu consultório. Meu consultório é uma sala só para fazer tudo isso, para fazer duas salas, né, de CME. Como é que eu posso fazer, então? Então, como é que você tem que fazer? Você faz lá no seu consultório, que não pode ter só 9 metros quadrados, né, gente? Lembra que aqui, ó, você vai fazer tudo de bancada? Então, se isso aqui for tudo bancada, ó, você tem que ter um espaço maior. Aí, lá nas suas bancadas, você vai separar. Próximo da pia. Vou trocar a cor aqui para ficar mais fácil. Próximo aqui da pia, você vai fazer a área suja. Limpa todos esses materiais, lava, seca na toalha. Não pode deixar lá secando assim, sozinho. Seca. E aí você divide essa bancada aqui, ó, e passa para a área limpa. A área limpa, então, você vai fazer todo o procedimento de empacotamento, você vai etiquetar com a data e tal, colocar para esterilizar. Ok, esterilizou? Esterilizou. Aí você vai para a área de guarda, que são os armários, tá bom? Mas desde que tenha um espaço grande o suficiente para você conseguir fazer isso no mesmo ambiente que você faz o atendimento. Aqui, eu fiz um esquema para vocês. Arquiteto e engenheiro chama de croquis, porque são só rabiscos. Não fiz em umas proporções que podem tanto aproveitar o espaço, porque não sou da área, né? Sou dentista, como a professora Iane já falou. Eu me preocupei apenas em os números, né, da somatória da área dar certinho. Aqui eu dei um exemplo para vocês, né? A gente tem a entrada do consultório, já tem a recepção. Essas marcações em amarelo aqui, ó, são portas, por exemplo, tá abrindo para fora essa porta, tá entendendo? Ó, essa porta aqui, abre para cá também. Professora, a senhora colocou todas essas portas aqui, ó, abrindo para fora no corredor. Tem problema? Não tem problema, gente. O arquiteto vai saber te falar, o engenheiro também vai saber te falar muito melhor que eu, né? Se tem problema ou não. Então, só para a gente saber, ó, sanitário acessível, eu coloquei aqui naquele exemplo que eu falei para vocês, coloquei um sanitário masculino, fiz a recepção. Aí aqui a gente tem a administração, tem que ter uma copa, tá bom? DML, área limpa do CME, área suja do CME, aqui um sanitário para os funcionários, olha que bonitinho. E aqui a gente tem essa área todinha do consultório. Por quê? Porque esse aqui vai ser um consultório modular, por exemplo, tá? Aqui a gente põe um biombo, coloca a mesa do dentista, tudo exemplo. Coloca aqui a cadeira odontológica, a gente pode atender em 3 cadeiras odontológicas aqui, certo? Aqui, ó, eu fiz o guichê para passar o material. Nossa, professora, como assim? Sai do consultório contaminado, vem para a área suja, certo? Lembra que lá no manual falou para a gente que tem que ter um guichê comunicando as duas áreas, limpou, secou, vem para a área limpa. O que eu pensei aqui? A área de circulação, vem aqui na porta, auxiliar, já pega o material aqui no guichê, ó, já leva de novo para o consultório. Certo? Isso aqui tudo, você não precisa ficar batendo cabeça. Contratou um arquiteto, um engenheiro, ele vai te falar qual que é o melhor para aproveitar todo o seu ambiente. Isso aqui foi só para exemplificar, certo? Agora é que a gente vai bater perna. Por quê? Vamos andar atrás da documentação de cadastros e alvarás. Eu coloquei aqui uma sequência que fica um pouco mais fácil de lugares, né, para você ir, documentos para você conseguir. Não necessariamente vai ser a sequência que você vai seguir. Por quê? Porque às vezes você está fazendo uma renovação. Não, professor, eu estou começando do zero, meu consultório é tudo zero. Mas não necessariamente você vai nessa ordem. Por quê? Porque tem lugares, talvez, que você possa ir simultaneamente. Você tem um documento
que precisa em 2 lugares diferentes, e aí você consegue ir nesses 2 lugares diferentes simultaneamente. Mas eu resolvi colocar aqui linearmente, só para a gente ter um entendimento mais fácil. Certo? Depois que isso aqui sedimentar na sua cabeça, aí sim, você vai fazer uma listinha de todos os lugares que você tem que ir, quais documentos que você precisa de cada um, e já vai ticando lá, já vai riscando o que você já tem, para saber onde é que você já pode ir, para otimizar o seu tempo, certo? Então, na Secretaria Municipal de Finanças, para quem conhece Goiânia, esse aqui é o Paço Municipal, que fica lá no Parque Los Andes. E aqui nesse prédio azul, ó, tem um poupa-tempo, que chama. E aí lá você tem a Secretaria Municipal de Finanças, onde você vai fazer, então, o seu cadastro, né, para recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para que todo prestador de serviço tem que pagar. É um imposto que você tem que pagar, todo prestador de serviço que seja autônomo tem que pagar por ano. É uma taxa renovável. Então, você já vai precisar do nome social, né, da clínica, do interessado, uma fantasia, o número de inscrição municipal que você faz na prefeitura, um telefone seu para contato, a categoria do estabelecimento. Ah, que tipo de estabelecimento que é? É prestador de serviço, é prestacional, ou é comércio? Então, assim, no caso de serviços odontológicos, é prestacional, certo? Como é que eu sei qual categoria que é, professora? Vai entrar no site da prefeitura, que está tudo descrito lá. Vai ter que ter também o documento de uso do solo. Lembra que eu falei para vocês que se você fosse construir, você tinha que ter esse alvará de uso do solo? Então, você vai usar ele aqui agora. O alvará de uso do solo, a liberação dos bombeiros, o IPTU pago em dia, o CPF e RG do proprietário. Se você estiver alugando, a imobiliária vai te fornecer esses documentos, tá bom? Se você construiu, é seu, então esses documentos são seus. Certo? Ok, fiz esse cadastro, professora. E agora? Agora você precisa do alvará dos bombeiros, tá bom? De funcionamento dos bombeiros. Como é que eu tiro esse alvará de funcionamento dos bombeiros? Você faz a requisição pelo site, olha que bacana. Então você vai entrar lá, nesse site aqui, ó, dos bombeiros. E aí, acessando, você vai precisar colocar o CPF do responsável ou CNPJ da empresa e o CEP do imóvel a ser vistoriado. Gente, por favor. Quando eu conversei com os bombeiros, eles falaram, olha, muita gente coloca o CEP do próprio endereço. E não é. Né? Se você está colocando o CNPJ da empresa, então você tem que fazer a vistoria da onde? A empresa, certo? Só acessar o site aqui e aí ele já vai gerar para você, né, um número de protocolo para você ir acompanhando isso aí, para ver qual dia que os bombeiros vão fazer a vistoria lá no seu consultório. Se eles notarem alguma irregularidade, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma nota para vocês, né? O que é que tem que arrumar. Olha, esse espaço aqui está muito pequeno, isso aqui tem que ter uma demarcação para extintor de incêndio. Eles vão fazer tudo isso, e aí eles remarcam, dão um prazo aí de 30 dias, dependendo da quantidade de coisas que você tiver que adequar, né? 30, 60, 90 dias, e voltam lá e fazem uma nova vistoria, certo? Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente vai precisar de alvará de localização e funcionamento, tá bom? Para a liberação do seu consultório funcionar. Nome social, vai precisar do cadastro municipal, que é o ISS, certo? Telefone para contato, categoria do estabelecimento, que nós já falamos, consultório odontológico e prestacional, uso do solo, bombeiros, IPTU, CPF, RG do proprietário. Viu que é bem parecido com os documentos que pede aqui na Secretaria de Finanças? É bem parecido. Se forem os mesmos, você pode ir nos 2 lugares ao mesmo tempo, que aí diminui o seu tempo de conseguir toda a documentação, certo? Professora, eu já fui lá no CRO, já fiz a minha inscrição. Foi a primeira coisa que a senhora falou que a gente tinha que fazer. Não, gente, calma, você fez a sua inscrição. Agora você tem uma clínica, você tem um consultório. Você tem que fazer a inscrição da clínica também, sabia? Uai, professora, como assim? Então eu vou ter que pagar o meu CRO de dentista e o CRO da clínica todo ano? Uma anuidade? Acertou. Os 2 CROs. Certo? A gente vai fazer lá o registro, né, a inscrição.
de empresa prestadora de assistência odontológica. Vai precisar do contrato social, do CNPJ da empresa, declaração de técnico responsável. Gente, isso aqui, ó, é um dentista, tá escrito aqui, ó. Dentista como técnico responsável. Não existe clínica, não existe consultório funcionando devidamente, inscrito e regular, que não tenha um RT, um responsável técnico. Tem que ter e ele tem que ser dentista. Professora, ele tem que atender lá na clínica? Ele tem que ser responsável pela clínica. Ele tem que ir em algum período lá na clínica para fiscalizar tudo, porque ele responde por tudo, né, da clínica perante ao CRO. Você já tem que ter também a relação dos dentistas que vão trabalhar na sua clínica ou que já trabalham na sua clínica. Professora, eu estou fazendo só a regularização, né? Eu já tenho a clínica há 5 anos, então já trocou o meu quadro de dentistas. Eu estou com outros dentistas trabalhando para mim. Ok, vai lá no CRO e fala: Fulano, Fulano e Fulano estão trabalhando comigo agora. Está aqui o número do CRO deles. Deixa isso assim, sempre atualizado, tá bom, gente? É importante que esteja atualizado. Documentos pessoais do responsável administrativo. Esse responsável administrativo pode ser o mesmo RT, tá bom? Não precisa ser outra pessoa. Ah, professor, mas eu quero contratar uma pessoa que seja formada em administração. Sem problema, não tem problema nenhum. E aqui, esse termo de compromisso, no Oi, site Lívia. mesmo você vai conseguir. Oi. Lívia, vamos caminhando. Falta muita coisa ainda de parte de documentação. Não, Tá agora com rapidinho. um pouco estourado para a gente. Rapidinho, mais 5 minutinhos a gente consegue terminar. Ok. Tá bom? E o termo de compromisso, então, você vai assinar, pega ele ou na internet ou lá mesmo no CRO, eles te dão para preencher e você faz isso. Não esquecer de ir na vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um dos últimos locais que você tem que ir, porque precisa de uma série de documentação, né, de cadastro, identidade do profissional, responsável técnico, né? Então você já tem que ir lá no CRO para isso, para registrar. Declaração de anuidade, que esteja tudo vigente, tudo pago. Documentação do RT junto ao CRO. Esse RT responsável técnico é do CREA, a pessoa que está te ajudando a fazer, a construir ou então a reformar a sua clínica, tá? E tem o RT que você tem que apontar, que é o RT junto ao CRO, que é o dentista. A inscrição municipal, cópia do contrato e planta do estabelecimento. Essa planta do estabelecimento, a vigilância sanitária vai olhar, vai fazer todas as medições, né? Na planta tem as medições, para saber se realmente a sua construção está adequada com a dimensão do local que você está trabalhando. Lembra que eu falei para você que tem cada unidade da clínica tem uma medida mínima que tem que ter? Então, a vigilância sanitária vai olhar isso aqui, ó, através da planta do estabelecimento. Nossa, professora, mas eu já construí tudo, agora ela está pedindo para mudar tudo. Gente, a vigilância sanitária é tão parceira, ela não quer ferrar ninguém, que ela tem o sistema seguinte: você pode pegar a sua planta do estabelecimento, antes de começar a construir, leva lá na vigilância sanitária, ela já olha, já faz uma pré-aprovada ou não, entendeu? Fala assim, ó, pode construir, tá liberado, tá tudo dentro dos conformes. Por quê? Você já vai construindo o seu imóvel e tocando, então, toda a documentação que você tem que conseguir, tá bom? O que é importante? Você levar a planta lá para eles avaliar
Lívia, você me ouve? Tá, o seu áudio desligou. Eu não. Você consegue me ouvir? Porque eu não te ouço. Eu não consigo te ouvir, tá travado seu áudio, tá desligado aqui para nós. Vê aí. Não, você tá me ouvindo, eu tô te ouvindo pelo telefone, não tô te ouvindo aqui. Agora eu tô te ouvindo. Lívia, nós temos algumas perguntas, deixa eu desligar o telefone aqui com você. Então, Lívia, nós temos algumas perguntas. Uma aluna pergunta para você se é possível montar um consultório médico e odontológico junto e caso já tenha, né, um consultório já montado que não possui toda essa documentação, se é possível solicitar para que fique regular. Então, vamos por partes, né? Sim, é possível solicitar a documentação para que fique regular. Então, você tem que fazer o checklist para saber quais desses documentos você já tem e saber aonde é que você vai buscar os próximos, tá bom? Quanto a consultório odontológico e médico juntos, o que é que a gente tem que se atentar? A construção deles e saber que cada um tem que ser independente do outro. No quesito de propagandas, no quesito de responsável técnico, tá bom? Então, consultório odontológico tem responsável dentista, consultório médico tem responsável médico. É isso aí que você tem que tentar para conseguir conciliar os dois juntos. Uhum. Então, Lívia, eu acho que foi super explicativo, né? Mostra aí que realmente o consultório odontológico não é uma casinha de bonecas, é realmente um lugar que a gente passa por um processo bem árduo de conseguir todas as licenças e que, de fato, são lugares que têm todo um cuidado, um respeito com o meio ambiente, né, devido aos fluidos, né, do corpo humano, que às vezes executa ali durante as aspirações no nosso consultório, e que realmente não é só chegar em um determinado lugar e querer abrir sem que a gente tenha essas regularizações, esses dejetos aí de esgoto, né, dentro de um padrão de qualidade exigido, né, aqui no nosso país. E dizer que, com certeza, esse vai sair algumas adequações, né, nos próximos meses e anos aí para tornar ainda mais exigente essa questão dessa regularização dos nossos consultórios, né? E isso é interessante porque, assim, os alunos que estão em formação, eles já vão sair nessa nova realidade, né? A gente que possui consultório já está tendo que se adequar a uma nova realidade, né? A esse novo que realmente acredito que não vai retroceder, né? E que
aqueles que já têm o consultório do pai, do tio ou de alguém da família, né, que pensa em trabalhar lá ou que às vezes já está ajudando, né, trabalhando lá de uma certa forma, já tem que estar certamente nesses próximos meses. Nós receberemos muitas visitas, né, como a gente costuma dizer, da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros, sem sombra de dúvidas, devido a esse tempo aí da pandemia. Eles já nos visitam de vez em quando, né? Mas, no geral, para comprovações, né? Agora eu tenho certeza que eles vão executar isso com muito mais veemência e que a gente tem que se readequar, né? Inclusive para quem já tem aí os consultórios, orientar as pessoas, os parentes, né? Para que faça essas readequações, porque certamente a gente vai passar aí por um período bem crítico de vigilância, né, em cima dos nossos consultórios odontológicos. Acho que o tema é bem pertinente, né, mostra para a gente a importância de estar regularizado, principalmente para que a gente mostre que o nosso consultório odontológico é um lugar seguro, porque a gente o torna, né, seguro, a gente faz isso com muito carinho e dedicação diária, e que realmente esse período é um período de aprendizado para todo mundo. Os cuidados nós sempre tomamos, né? Só que agora eles estão sendo diferentes daquilo que a gente havia se acostumado, né? Óculos de proteção agora virou uma barreira muito maior, os nossos jalecos também, né? A recepção, o pular de uma cadeira, o espaçamento de 1,5 metro, isso vai requerer uma diminuição na quantidade de pacientes atendidos daqui para frente, porque as recepções foram adaptadas dentro de uma realidade. Os consultórios novos que vão ser construídos ainda, eles vão ter que já se adequar nessa nova realidade, ou deixar um espaço maior para recepção, ou de fato realmente reduzir o número de pacientes atendidos por período, né? Então é isso, Lívia, eu te agradeço, né? Você é uma parceira, né? Sempre aí me ajudando em algumas disciplinas da vida, né? Então te agradeço muito. Você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de dentro de CRO, dessa parte de odontologia legal, né? A parte também aí que engloba um pouco o direito, né? Junto à odontologia, eu acho que foi muito válido, né? Para aqueles que assistiram aí a sua palestra. Eu, em nome da faculdade da graduação em odontologia, te agradeço muito pela sua participação e com certeza estaremos aí pedindo as suas ajudas no futuro, né, para a gente fazer de novo um momento como esse lá com os nossos alunos de forma presencial, né, que certamente as dúvidas vão surgindo mais para o final do curso, eles ainda estão no 4º período, mas de antemão eu acho que já alerta eles que eles têm um longo caminho para montar o consultório odontológico, tá bom? Muito obrigada. Abrir o coração sempre, né? Porque todas as disciplinas são importantes, têm o seu peso de importância. Às vezes na graduação a gente não tem a maturidade para entender, mas por que eu estou estudando isso agora? Gente, tudo tem um porquê. Tudo foi muito bem estudado, muito bem encaixado na sua grade curricular. Então, abra seu coração, aprenda tudo. Já saiba que não vai ser fácil montar o consultório, não é impossível, porque a gente tem várias clínicas odontológicas instaladas aí, já faz tempo, algumas clínicas abrem também, então é difícil, mas não é impossível, tá bom? Agradeço a professora Eliane, a Fama pelo convite, me disponho a sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? A professora Eliane vai disponibilizar depois os meus contatos para que vocês possam entrar em contato. Ótimo. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau.